Olá e bem-vindos. Imaginem um filme cuja produção foi tão caótica que envolveu processos em tribunal, ameaças de morte e até um homicídio. E se de repente esse desastre de bilheteira de um dos maiores realizadores de sempre tivesse uma segunda oportunidade 35 anos depois? Hoje vamos desvendar a incrível história de redenção de The Cotton Club, de Francis Ford Coppola. Antes de chegarmos à redenção, temos mesmo de mergulhar no pesadelo que foi a produção original. The Cotton Club não foi só um filme difícil de fazer, foi uma saga de 5 anos que parecia mais um filme de gangsters do que uma produção de Hollywood. E como vamos ver, a linha que separava os dois tornou-se perigosamente ténue. E o resultado de todo este caos? Bem, foi um fracasso lendário. Quando o filme finalmente chegou aos cinemas em 1984, foi recebido com críticas assim e um desempenho de bilheteira desastroso. Tornou-se basicamente um sinónimo de desastre. Mas porquê, exatamente? A expressão que se usava na altura, mergulho de barriga cinematográfico, diz quase tudo. Parecia haver um prazer coletivo em Hollywood ao ver este projeto gigante e super problemático a afundar. Era a história perfeita da arrogância a ser punida. E agora vamos a números. 58 milhões de dólares. Em 1984, isto era um orçamento astronómico, um risco gigante. E o retorno? O filme nem sequer conseguiu fazer metade desse valor. Foi um rombo financeiro que abalou carreiras e deixou uma marca bem funda na reputação do Coppola. Mas o desastre financeiro foi só a ponta do iceberg. Para se perceber o filme, temos de olhar para a sua produção de pesadelo, uma história de bastidores que, honestamente, é mais dramática do que muitos dos filmes que vemos por aí. O próprio produtor, o Robert Evans, descreveu-o como uma mistura de intriga, raiva, chantagem e ameaças à vida. E a parte mais chocante, ele estava a ser simpático. A realidade foi ainda pior. Então, vamos lá ver isto. Um dos financiadores foi assassinado, o que levou a um julgamento por homicídio ligado diretamente ao filme. Havia lutas de poder constantes e processos judiciais a voar para todo o lado. E no meio disto tudo estava Francis Ford Coppola, exausto e sob uma pressão brutal, que acabou por fazer uma concessão que o iria assombrar durante 35 anos. E essa concessão nasceu de um conflito muito básico, a visão artística de Coppola contra a visão comercial do estúdio. Era uma batalha entre a história que ele queria contar e o produto que eles queriam vender. A ideia de Coppola era criar uma balança perfeita. A história de um músico branco, interpretado pelo Richard Gere, a correr em paralelo com a de um dançarino de sapateado negro, o legendário Gregory Hines. Mas, como se pode ver aqui, o estúdio pegou na tesoura e desequilibrou completamente a balança, mandando a história afro-americana para segundo plano. E a ordem que o estúdio deu a Coppola foi brutalmente clara e francamente chocante. Demasiado longo, demasiada música, demasiados negros. Esta ordem não só mutilou a narrativa, como arrancou a alma do projeto, que era precisamente celebrar a cultura e o talento raro. Mas a história não acabou em 1984. O cinema, felizmente, tem uma forma mágica de dar segundas oportunidades. E décadas mais tarde, o destino deu a Coppola a rara hipótese de corrigir o que ele considerava ser o maior erro da sua carreira. E tudo começou com isto. Uma velha cassete vídeo, uma cópia de trabalho da montagem original dele, encontrada quase por acaso. Ao revê-la, Coppola sentiu o peso do arrependimento. Ele sabia que tinha ali um assunto por resolver e, com o seu próprio dinheiro, decidiu reabrir o caso. O resultado foi The Cotton Club Encore. Mas o que é que mudou exatamente? Como é que Coppola pegou nas peças de um filme partido e restaurou o tal equilíbrio que lhe tinham roubado? Bem, não foi só adicionar umas cenas, foi uma autêntica cirurgia cinematográfica. Coppola cortou 13 minutos do filme original que ele sentia que estavam a mais e reinseriu quase 30 minutos de material perdido. E focou-se exatamente naquilo que o estúdio lhe tinha mandado tirar, a música e as histórias das personagens negras. E o impacto é transformador. De repente, a personagem de Gregory Hines, o Sandman, floresce. Passa de uma figura secundária para o verdadeiro coração do filme. A dança dele ganha o destaque que merece. E talvez o mais importante de tudo, a performance de Lonette McKee a cantar Stormy Weather, uma cena de uma beleza e dor avassaladoras, que tinha sido completamente cortada em 84, é finalmente restaurada. Com estas cenas, a alma do filme voltou para casa. O filme foi então resgatado das cinzas. Mas será que o mundo do cinema o aceitou? A nova versão foi vista como uma obra-prima redescoberta ou continuou a ser uma espécie de nobre fracasso? A resposta foi esmagadoramente positiva. O consenso geral é claro. The Cotton Club Encore é uma melhoria gigante. Como disse o David Fear, de Rolling Stone, é uma obra muito, muito superior. A redenção parecia estar mesmo ali ao alcance. No entanto, a redenção não foi unânime.
Para alguns críticos, apesar das melhorias serem óbvias, o filme ainda carrega as cicatrizes da sua produção caótica. Continuam a vê-lo como uma obra menor no panteão de Coppola, longe do brilhantismo de O Padrinho ou Apocalipse Now. Talvez a descrição perfeita seja a de Ori Henderson, que o chamou de um nobre fracasso. E esta frase capta tudo. O filme pode não ser perfeito, mas o esforço de Coppola para lhe devolver a integridade foi sem dúvida nobre e transformou uma confusão num trabalho com muito mais significado. No final de contas, o veredito parece ser este. The Cotton Club Encore é um ato essencial de recuperação artística. É um filme que corrige um erro histórico, que faz justiça aos seus artistas e que, acima de tudo, é uma experiência muito mais rica e emocionalmente satisfatória. E esta história toda deixa-nos a pensar. A batalha entre a arte e o comércio é tão antiga como o próprio Hollywood. Mas será que a visão de um artista, uma vez comprometida, pode ser verdadeiramente recuperada décadas depois? Ou será que o fantasma da versão original vai assombrar para sempre a obra? A história de The Cotton Club sugere que, às vezes, a própria tentativa de redenção já é por si só uma vitória.